joias ilegais. Explica tudo, Raniele. Explico, olha, Amadeu, é isso. O ministro Paulo Gonet Branco assinou um documento e enviou ao Tribunal Superior Eleitoral ontem à noite, se manifestando favorável à inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro pelos próximos 8 anos, porque a partir de agora as investigações se encerraram e ele é acusado pelos crimes de uso indevido dos meios de comunicação e também abuso do poder político. Isso por causa daquela reunião em julho do ano passado no Palácio da Alvorada, quando ele reuniu embaixadores e fez ataques às urnas eletrônicas sem provas. Agora, o relator do caso, o ministro Benedito Gonçalves, vai escrever o seu voto, enviar o relatório ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, que vai definir a data de julgamento desta ação, que é uma ação que foi ingressada pelo PDT e é a mais avançada dentre as 16 que tramitam no TSE. Lembrando que nesta ação também está aquela minuta de golpe que foi encontrada na casa do ex-ministro Anderson Torres. Então, portanto, Bolsonaro ficaria inelegível, inclusive para as eleições de 2026, e, de fato, esse parecer do Ministério Público Eleitoral e o resultado do julgamento for dessa forma. Agora, sobre essa questão do Bolsonaro e as joias da Arábia Saudita, pois é, Amadeu, a Polícia Federal colheu o depoimento do Marcelo da Silva Vieira. Na verdade, ele não é funcionário da Receita, como você falou. Ele é funcionário ele era o chefe na época, entrou na gestão de Temer e permaneceu até em janeiro desse ano, do Gabinete de Documentação Histórica da Presidência da República. Ele era o responsável por dizer o que iria para o acervo pessoal e o que iria para o acervo da presidência. E em depoimento à Polícia Federal, ele disse que o ex-presidente, junto com o Mauro Cid, que era o seu braço direito, o ajudante de ordens, entraram em contato com ele para que ele assinasse um documento para ser enviado para a Receita para tentar reaver as joias que foram retidas pelo fisco, isso em 2021. E isso teria acontecido no dia 27 de dezembro do ano passado. Foi quando Mauro Cid pediu que Marcelo Vieira, assinasse esse documento, dando esse parecer que essas joias, na verdade, iriam para o acervo da presidência. Mas o Marcelo Vieira, que inclusive recebeu uma ligação do presidente, o Mauro Cid colocou no Viva Voz, explicou por questões técnicas que não poderia assinar este documento. Portanto, deu uma negativa para Bolsonaro e o presidente na época só disse ok. Só lembrando que eles também tentaram reaver essas joias por 2 vezes. Em uma das tentativas, eles entraram em contato direto com o chefe na época da Receita Federal, Júlio César Vieira Gomes, que também prestou depoimento à Polícia Federal. Raniele. Que, na época, tinha emitido um parecer favorável ao funcionário da Receita para que essas joias fossem reavidas. Raniele, só ainda sobre o caso da inelegibilidade, a Procuradoria deu parecer, mas Procuradoria Eleitoral. O julgamento, existe previsão? Pois é, com a saída do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, e a entrada de Cássio Nunes Marques, ainda há dúvidas de quando esse julgamento será marcado. O ministro Benedito... Vi aqui o pleno aqui do Jogo do Poder. Eu quero começar com você, Cíntia. A ida de Cássio Nunes Marques e a saída de Lewandowski pode atrasar o julgamento no caso da inelegibilidade. E este atraso caminha para evitar a punição? O atraso na justiça precisa sempre ser visto com um olhar mais atento do que qualquer outro tipo de atraso, né? A gente sabe que muitas vezes isso é um artifício. Não é o caso, porque é uma questão meramente técnica, e existem outros processos também que estão atrasados, e por isso que estão até pressionando muito o presidente Lula para ele indicar logo o substituto rapidamente. Mas não é só essa questão técnica, né? Eu acho que tem muita coisa em jogo, inclusive a questão política, mas eu não acho que o Bolsonaro vai ficar impune, pelo menos no quesito inelegibilidade, Amadeu. Sua opinião, Kátia, sobre a inelegibilidade? Olha, por mais que isso realmente isso não se descarta, a Cíntia lembrou bem que atraso na justiça, e nós estamos falando
do Poder Supremo, Corte Máxima, né, né? da Corte Máxima, sempre é uma coisa para ser vista com um pé atrás. Mas eu não acredito que, por essa razão, a inelegibilidade do ex-presidente deixe de acontecer. Não é porque também não é uma vontade que se vê em todo a corte, né? Assim, independente de ter sido ou não indicado pelo presidente, do ministro Cássio Nunes querer, ou sei lá, favorecê-lo ou não, independente disso, com atraso, deixando... uma vontade que a gente vê no próprio judiciário. Então, eu não acredito que isso vá favorecer. E também pela postura do próprio ministro, né? Ele tem aí o seu histórico, que isso vá acontecer, não. Porque as relações entre os poderes, nesse momento, agora são muito importantes, não só para o presidente Lula,